meus queridos amiguinhos, vou contar para vocês uma história muito... O Pai, eterno e inefável, Deus infalível, Criador do Universo, das culminâncias do teu reino, do trono do teu poder, do alto do qual teus olhos temíveis tudo descobrem, tudo bem. Abençoe teus filhos com saúde, luz e justiça, que tua é toda glória, para todo sempre, ó Pai, que o Pai seja com todos. Meio-dia em Brasília! Pânico! 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 Vai começar mais uma tosqueira, é um pânico. Puxa a descarga e abra a torneira. Vem fazer cocô! Quem for menino, tira o sapato e vai sentando bem no chão. Se for menina, fica pelada e deita no colchão. Pânicozinho, Pânicozeta! vai começar o pânicozão. Tira a mãozinha da maçaneta e pega no meu... Programa Pânico para todo o Brasil pela rede Jovem Pan Max. Hoje é quarta-feira. Hoje é dia 5 de setembro de 2012. Beleza, hein? É isso aí, bichão. É isso Nosso aí, bichão. Robert deu cano na última hora. Beleza. Exatamente. Foi impossibilitado de vir. Porém, não fará diferença nenhuma, que é só um popular. É um ser humano normal e não vai fazer muita falta para você, querido ouvinte. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Palavras de otimismo com o bebê gigante. Esse é o famoso 16 toneladas. Boa tarde a todos, vamos nessa, milhaça. Uma frase de Abraham Lincoln. Opa, Lincoln sempre tem frases bonitas. Deus deve amar os homens medíocres. Fez vários deles. É isso aí, bichão. Ouve, convida, convida. Quem você convidou? Ouve, engravida. Conte, bom dia. Fala, Emílio. Hoje teremos um cara aqui que é uma lenda do automobilismo, o rato das pistas, Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi, que vai Esse cara, fazer uma isso. prova de Le Mans aqui no Brasil. Show de bola, 6 etapa do horas de Mundial. São Paulo. Dia de 13 a 16 de setembro no Autódromo de Interlagos. Maravilhoso. É, essa aqui é uma... Só carroça, velho. Só carroça. Vamos lá, gordão. Porra. Vamos lá. Beleza. Vambora, filho. Vamos lá. Bora lá. Emílio. Pronto, lá vem. Emílio, quando que o cachorro vira um alumínio? Ele é hot dog? Ah. Quando ele vira a Cadê o lata. saco ruivo? O saco ruivo pereceu, não apareceu. Tava só o pó ontem, meu. Ah, ele tá doente. Ontem, Ele tá sem carro. No, É. Não, no almoço do O cara nada, tá a ele pé. ficou Não, vermelho. e ontem ele foi pra Ele tá reunião mal. sem carro porque a mulher deixou o carro na garagem, mas levou a chave. É. Viu que o saco ruivo toma na tola. O sogro bateu o carro. O sogro bateu o carro. Que ele deu pra mulher. E ele que toma, ele que se Tava com a ferra. carteira vencida. Perdeu o seguro. Perdeu o carro, perdeu o seguro, não pagou. Coisas que só E acontecem agora ele com tem os que deixar o outros, carro dele pra mulher dele. Olha. Que vida, né, Mas você gente? faria isso, Situação. E Emílio? quando a mulher não Submissão. usa, nem ele pode usar. Agora a mulher pega o carro Mas você dele. faria isso? É lógico que não. É um homem Vem submisso. aí, outubro, Daniel Zuc. Daniel Zu, coisas acontecem com ele. Ela manda em mim. Ela Muito manda. bem. Quando que um cachorro vira um alumínio? Quando ele vira a lata. É isso Nossa, aí. você jura por Muito Deus bem. que você contou isso? Legal. As mulheres da leite, Vou fazer um milkshake. elas são tão belas. Vou comer suas panelas. Os ouvintes é mala. Vou bater tão na bengala. Já está na hora do programa começar. Maní, si te quieres poner pico a divertir, cómprame un cucuruchito de maní. Cuando la calle sola está, casera de mi corazón. Muito bem, estamos de volta aqui na programação da Jovem Pan. Vamos trabalhar. Vamos, Senna. Então vamos lá, temos uma lenda aqui hoje, hein, senhoras e senhores?
convidado de altíssima categoria nesta programação. São poucos os mestres que aqui vêm neste programa, mas ele está aqui, o primeiro brasileiro a vencer 2 mundiais de Fórmula 1 e um mundial de Fórmula Indy e 2 edições das 500 milhas de Indianápolis. Aqui está Emerson Fittipaldi. Emerson Fittipaldi, este mito da Fórmula 1, este homem que corria numa época em que os machos corriam. Morriam por semana. Não tinha frescura. Não era da época dos frouxos e é da época que os caras fumavam um Marlboro no cockpit e tomavam 2 doses de Jack Daniels. Verdade. É verdade. O Emerson, ele sentava ali, filha, não tinha conversa mole, sentava e falava, ó, dá um double Jack Daniels. O nego dava uma Homem já foi É homem. verdade, é mentira. Hoje em dia tem lá o massa, né? Bunda mole, Com certeza, sabe? Hoje eu costumo tomar leite, assim, antes de... Danoninho, hoje eles tomam Danoninho. Proteína. Proteína, as barrinhas de cereais, assim. E agora Na o época do Emerson... Emerson, os caras batiam e caíam fora do autódromo, meu. Exatamente. Os caras voavam não tinha conversa. com banco. Não tinha... E vou dizer uma coisa pra você. E o Emerson agora, ele tá trazendo pra cá uma corrida internacional. Sensacional. Que é a prova de Le Mans, que vai ser às 6 horas de São Paulo, dia de 13 a 16 de setembro. Portanto, a semana que vem. É isso, Emerson? Emílio, boa tarde a todos. É um prazer estar aqui no Pânico. Vocês exageraram muito antes. Os pilotos... Não, nós não éramos assim. Como não, pô? Quantos morriam por temporada? Eu não Só pra tomava ter uma leite, ideia. eu tomava suco de laranja. Ah, você tomava Jack Daniels, duplo pra dar pega. E no final, Campari, com o gosto da vitória. Claro. Champanhe. Hoje em dia tá tudo muito... hoje é muito bunda mole. É só perguntar quantos morriam por temporada. Na média. A média eram 3 por temporada. Era um Big Brother Nós de éramos morte. 20. Mas, Emília, a corrida vai ser no sábado, dia 15, às 6 horas de São Paulo, com os carros de Le Mans, e é parte do Campeonato Mundial de Endurance, World Endurance Championship. Vai valer ponto, Emerson, só Vale uma ponto. demonstração. É Vale a quinta ponto etapa mesmo. do Campeonato Mundial. Que legal. Por todas as marcas, todos os montadores de prestígio que vêm para o Brasil. Muito bem. O Bola que gosta de automobilismo, Eu gosto. você acompanha? Putz, acompanho que eu, assim, hoje em dia eu acompanho acompanho o DTM, acompanho o Lex Series nos Estados Unidos, a NASCAR, eu gosto muito. Porque Fórmula 1, pra mim, não... Mas como é que é Não essa deu prova, muito Emerson? gás. Como é que é? Aqui no Brasil as provas chama Le marcas, Mans. né? Marcas. Campeonato Mundial de Endurance. De endurance. Resistência. Resistência. São os protótipos e os carros GTs que correm. Os protótipos são de alta tecnologia. Tem o Audi, tem Toyota, tem Nissan, tem Honda, com motor híbrido. O que é o carro híbrido? É, o carro que ganhou Le Mans, o Audi, é o motor diesel, atrás e na frente tem o motor elétrico. Pô, que bacana. Então ele tem um Bacana sistema, demais. quando você tira o pé e começa a frear na curva, carrega a bateria do motor elétrico, saindo de Tipo curva. um Kers, assim. É tipo um KERS. A Audi usa esse sistema. O Toyota híbrido usa KERS. É igualzinho ao Fórmula 1. Inclusive a equipe que construiu o Toyota protótipo é a mesma equipe que construiu a Fórmula 1. É o mesmo pessoal. Os carros são de alta tecnologia, 750 cavalos. Na reta eles andam mais que Fórmula 1, mas fazem a volta mais lento, porque são mais pesados e menos downforce, menos pressão aerodinâmica. E essa começa que hora? No sábado é dia 14, não é Dia isso? 15. Dia 15. Sábado é dia 15. O larga ao meio-dia e termina às 6. Todas as provas do Mundial, exceto Le Mans e 12 horas de Sebring, são 6 horas. 6 horas. Ah, não sabia. O Todas as resto, provas tudo são 6 horas. 6 horas. Tem duplas, carros com 2 pilotos ou 3 pilotos. A equipe pode escolher. As marcas de prestígio que tem nesse campeonato, para a gente ter uma ideia: Lamborghini, Aston Martin, Ferrari, Porsche, Toyota, Audi. E as montadoras, Nissan, equipes de fábrica. São as equipes A de Peugeot fábrica que vão saiu, correr. Emerson? A Peugeot foi a única que Retirou, saiu. né? A Peugeot saiu e entrou a Toyota no lugar. Tá. E quem são os pilotos que vão correr? São pessoas Brasileiros. conhecidas? Olha, nós conseguimos ter um brasileiro num carro com chance de vitória, o Lucas de Graça, que vai correr com uma dupla excepcional, que é um finlandês, Tom Christiansen, que ganhou 8 vezes as 24 horas de Le Mans. Nossa, E o McNish, que ganhou 2 vezes Le Mans e que também foi ex-piloto de Fórmula 1. Tem o Fisichella correndo, tem muitos pilotos especializados na categoria também. E de brasileiros também tem o Jaime de Mello,
que é um piloto que só corre na Europa nessa categoria, está vindo pela primeira vez correr no Brasil. Tem o Alexandre Negrão, o Xandinho Negrão, o Bernoldi e o Francisco Longo correndo numa Ferrari da fábrica, uma Ferrari GT3. Então nós vamos ter... e também tem um brasileiro que só corre na Europa chamado Fernando Reis, que corre no Chevrolet Corvette. E é uma equipe francesa. Então de brasileiro nós vamos ter 6 com chance de vitória. Na categoria principal, que são os protótipos, e na GT3, que são os Ferraris, Aston Martin, etc. Você correu Le Mans? Não, nunca corri Le Mans. Correu? É um dos clássicos do automobilismo mundial, né? A gente diz que... O Piquet correu, né? O Nelson... No Le Mans? Não sei se correu em Le Mans, não. Acho que não correu. Que brasileiro que correu Le Mans? Os que fizeram Fórmula 1. Dos brasileiros que fizeram Fórmula 1, o Raul Boesel correu Le Mans. O Christian correu Le Mans. É uma corrida assim, tem quase 90 anos, é uma das mais tradicionais. Eu diria Grande Prêmio de Mônaco, as 24 horas de Le Mans e as 500 milhas de Indianápolis são os clássicos do automobilismo. Os 3 tops do automobilismo. Os 3 tops do automobilismo. E o nosso desafio ano que vem é ter um brasileiro, uma equipe brasileira vencendo as 24 horas de Le Mans, que é uma das poucas conquistas que um brasileiro não conseguiu ainda. Mesmo porque na Fórmula 1 tá difícil, hein? Tá dureza. Porra. Tá babado. Mas é um ano, eu acho esse ano da Fórmula 1 espetacular para assistir. É um ano com muita dinâmica, com muita troca de posição. E o Felipe Massa melhorou muito na última corrida, tá andando melhor. Mas também graças a 15 que saíram, Hamilton, Alonso. Na próxima ele vai torcer pra ter um terremoto. Vai ficar só ele, Ele tá torcendo pra ter tsunami, terremoto. Aí ele chega na largada bateram 8, pô. Não, mas ele tá andando muito bem. Eu acho que ele tem que se adaptar ao estilo novo do carro sem tração. O pneu Pirelli propositalmente consome muito rápido, então o piloto tem que maneirar, né, saber usufruir o máximo do pneu sem gastar, sem consumir, é uma coisa difícil. Cheiro sol. Em cima disso. Emílio, só em cima disso. Não, pera, eu só quero saber o seguinte. Porque eu tô curioso pra esse evento aqui, ó. Porque aqui São Paulo recebeu Fórmula 1, recebeu Fórmula Indy. E a gente viu que a Fórmula Indy, ele é um evento assim mais, digamos, familiar. Porque você vai lá, conhece, você correu nas duas categorias. Você entra no box, você entra no box, você vê os automóveis bem de perto, vê os pilotos. Como é que é esse evento que você vai promover aqui? Olha, 6 horas de São Paulo, exatamente o que você falou, Emílio. É um evento muito mais para família, porque você pode chegar no autódromo às 9 da manhã e você vai sair 7, 8 horas da noite. Atrás do paddock que vai ter roda gigante, vai ter entretenimento para criança, espaço para kids. Pô, que legal, meu. E vão ter muitas atividades durante o evento. O Filk vai fazer um show de drift em cima de uma laje. Lá em Interlagos. Mesmo? Em cima de uma se laje. Ele cai do prédio, né, irmão? Ele cai do prédio se ele errar. Ele já foi testar lá em Interlagos duas semanas atrás. Ele é bom. E vai ter show do Filk, vão ter muitas atividades durante a corrida, porque é um festival para a família. É totalmente aberto, quem compra a geral, vamos dizer, uma entrada de geral, ele vai ter acesso a todas essas atividades. Pô, que legal. Inclusive 1 hora antes da corrida, 1h30, o público presente no autódromo vai poder passar na frente dos carros, fica perto conhecer dos os pilotos, ver esses carros, que são máquinas maravilhosas, de perto, interagir com a equipe, interagir com o piloto. Bacana, é totalmente aberto, é um evento para a família. É um evento para todo mundo lá passar um dia para se divertir em Interlagos. Então leve seu lanche e se divirta, é isso, né? Tem que levar, tem que fazer um piquenique. Leve sua merinda. E a ideia de trazer essa etapa pro Brasil foi tua, Emerson? Dessa categoria, como é que foi essa... O Jean Todt, quando assumiu a presidência da FIA, ele resolveu renascer essa categoria que nos anos 70, nos anos 80 era muito forte. Os Ford GT, era, né? Era comparado quase igual à importância de Fórmula 1 no mundo todo. E ele é o primeiro ano que eles fazem esse novo campeonato mundial. O Brasil é uma das etapas, correu, a abertura foi em Sebring, depois foi a Spa-Francorchamps na Bélgica, as 24 horas de Le Mans. Spa é um show, né? A última foi Silverstone, há 10 dias atrás, São Paulo, Bahrein, depois Fuji, no Japão, e Xangai, na China. E termina o campeonato. Bacana. Então tá todo mundo convidado. Muito legal. legal. O evento vai de 13 a 16 e a prova é sábado, dia 15. Que é a semana que vem, é o próximo. Eu vou passar aqui. E a Jovem Pan, ela é a rádio oficial. Boa. E a Jovem Pan vai montar um estúdio lá. Opa. Adoro!
Bacana. Ó, eu vou passar o site pra vocês. Aí, se você quiser mais informações, é www.6, né, numeral 6, meia dúzia, hsp.com. 6, numeral hsp.com. Abrir 6 horas São Paulo. Ô Emerson, qual é pra você, assim, como um piloto, a pista mais interessante do mundo pra você? O que você dorme e pensa nela nas curvas, Qual é a pista pra você perfeita? Que não existe mais. Que não... a Nürburgring antiga, a grande, que era um circuito de 22 km. Pô, mas aquilo é impossível, cara. 127 de decorar. curvas. Mas como é que você decorava? Eu levei uma semana pra decorar, mas ainda não tinha decorado. Eu já tentei, não dá pra decorar aquela pista. E Interlagos, o antigo Interlagos, com 8 km, era espetacular, porque tinha todos os tipos de curva em subida, descida, rápida. Não lenta. dá pra refazer esse traçado, Emerson? Não, impossível. Tecnicamente não dá. As pistas modernas são cada vez mais curtas. Mas mesmo fazendo aquelas saidinhas com pneu e tal, não dá pra refazer essa pista? Você acha que não? Não. Uma vez eu passei do avião assim, eu vi. O Reginaldo Leme. Não. O Leme tá foda. Ele quer refazer o autódromo. Ele jogou o videogame. Ele é engenheiro de autódromo. Não. Ele jogou o videogame. Não. Ele vai entender. Outro dia eu passei do avião. Eu olhei, eu vi algumas curvas e os outros traçados pelo terreno em volta. É lindo. O antigo Interlagos é lindo. Eu acho que tem circuitos ainda difíceis no campeonato. Obviamente, o Spa-Francorchamps é um circuito muito técnico, muito difícil, que foi o último grande prêmio. Da Fórmula 1. Tem curvas rápidas, curvas longas. Existe ainda. E esse cara aqui, esse novo projetista que só faz circuito que o pessoal tá descendo a lenha, que não tem muita ultrapassagem e tal. O Tilk. O Tilk é alemão. que tudo é pra segurança. Tudo pra segurança. Daqui e a acaba. Pouco os nego tá andando de carro acaba forte, que não tem a prova, não fica aquela coisa fria. Não dá pra botar carro do lado a lado o tempo todo. É uma preocupação pro futuro. O Tilk sabe disso. Ele fez durante alguns anos alguns circuitos, né, principalmente no Oriente Médio, na Ásia, com essa característica. Mas tem circuitos hoje. A Fórmula 1, com aquela ideia do aerofólio traseiro abrir, né, e dos pneus consumirem tão rápido, criou uma dinâmica durante a corrida espetacular. Porque você nunca sabe, até as últimas 3, 4 voltas, se o líder está perdendo a aderência e o que está em segundo chegando. Existe uma expectativa, quem que vai terminar na frente? Eu acho legal a Fórmula 1. Que agora vai ter capota, né? Vão fechar o carro? Vão fechar o carro. Olha, nos anos 70, quando obviamente a segurança era muito crítica, um dos assuntos que nós conversamos era melhorar o cockpit e já usar aquela nacela de um caça-jato. Quando o cara vai morrer. Que realmente, no caso do Fernando Alonso, que a gente assistiu domingo, em Spa, quase pegou nele. Porque o Grosjean, quando ele errou e bateu ele bateu com o Lewis Hamilton. Os dois carros estavam antes da freada e começaram a virar. Então vieram aquela massa de peso, que nem um torpedo em cima dos outros carros que estavam freando. E passaram por cima da cabeça do Fernando. Por 2 palmos não pegou. Podia o Fernando quebrar o pescoço e morrer na hora. E aí se colocar esse... Como é que chama esse cockpit? O cockpit na cela, né? Aí resolve esse problema. É porque ela protege, é a prova de bala, é muito forte, os aviões de caça usam. As lanchas offshore, Campeonato Mundial de Offshore, que era muito perigoso, tinha muito impacto quando o barco afundava a 200 milhas, o impacto era que nem um muro de concreto, a água, o impacto desintegrava o barco. E eles começaram a usar e salvou muito piloto. Então a Fórmula 1 tem essa saída para o futuro. Ô Emerson, você falou de decorar curvas. Quantos tipos de curva tem em média? Eu não sabia. Como que é tipo de curva? Para direita e para esquerda. Não, exatamente. Tinha que decorar as curvas. Curvas para a direita. Não, mas deve ter nomes técnicos. Esse circuito tinha 22 Estou quilômetros. perguntando ao Emerson, não ao Marcos Chiesa. Quantos tipos de curvas você tem? O cara anda de táxi, tá falando de autódromo. Varia de pista para pista. Mas qual é a média? Quantos tipos em média tem? A média deve ter mais ou menos 25 a 30 curvas, a média. Pronto, respondeu minha pergunta. Você sabia disso, bonitão?
Ele nem entendeu o que você perguntou, Jeg. Tá chamando ele de Ele tonto? nem entendeu o que você Claro que ele perguntou. entendeu. Você tá falando de Nürburgring. De um circuito só. Não, ele falou que ele Você teve sabe que onde fica decorar. Nürburgring? Interlagos tem 36 Você sabe onde metros. fica? da Europa. Ele é um burro. O cara corria, dava panca Não, dava panca em na árvore. Dava em árvore. Você dava panca na árvore. Fazia Você assim, errava o a carro curva, via. você dava em árvore. Chegava o cheiro do pneu lá em casa e uberava. Muito bem, dona Amanda Ramalho, você tem alguma Eu tenho pergunta? uma pergunta. Você curte O quê? Esse daí não. automobilismo? Não, eu já gostava de Jacques Villeneuve e David Porque era Coulthard bonitinho, é. Alan Prost. e Damon Hill. Mas isso daí é... Que ano é isso? 2002? sei Não, lá. antes. Antes, Damon 96. O Jacques Villeneuve eu cheguei a correr com ele. E o pai Na dele? Indy. E corri com o Gil, que era o pai dele, na Fórmula 1. Entendi. O Jacques é Mas charmoso, o Jacques era canadense. perdedor, não era? Je veux, parle français. O Jacques é charmoso. Ele era gato? Mas você também era pegador, né, Emerson? Não. O Emerson Ele era. é baixinho. O Emerson era, meu. Querido, Lógico que você era. Pegador. é o nariz que promete. O Emerson era, filho. Na época era Teve mais... uma época muito boa da Fórmula 1, né? Nos anos 70, nos anos... Acho que era uma época mais glamourosa que existe hoje, do que hoje em dia, né? Que o piloto tinha mais tempo fora das pistas. Existia Mas eu assim, tenho uma inveja de você. Mas você sabe que no próprio filme do Senna ele falava isso, né? Ele falou que num determinado momento a Fórmula 1 acabou virando muita política e muito... Como é que fala? Business, né? Negócio. cada vez mais. E aí acabou o romantismo, virou negócio mesmo, né? Se você ver a história da Fórmula 1, por exemplo, nos anos 30, nos anos 40, até nos anos 50, quem era de família real, podia comprar um Fórmula 1, ou algumas equipes de fábrica, tipo a Mercedes, a Auto Union, que virou Audi, né? Tinham Fórmula 1 da época, então era o Barão correndo, né? Barão de Tefé, Príncipe Bira, eram todos de família real que corriam. Essa época que eu imagino, né, com aqueles lenços no pescoço, dessa época, sábado à noite, no bar, numa boate, era diferente. O piloto estava cansado, parava durante a corrida, tomava um café, saía de novo, tomava de repente um uísque, ia guiar, mas isso... Dava uma fumadinha. Isso nos anos... anos 30. Aí nos anos 60 começou a ficar profissional, né, na época do Jim Clark, Graham Hill, Jack Stewart, um pouquinho antes da minha geração. Foi o cara da Lotus que levou, né? A Lotus que levou, a Gold Lift Team Lotus foi o primeiro patrocinador, Colin Chapman, né? que foi meu grande mentor na Fórmula 1. Eu tive muita sorte de pilotar pro Colin, sempre tive gente muito boa na minha carreira. E a partir daí, cada vez estou ficando mais profissional, menos tempo para o piloto fora da pista, mais tempo de trabalho com a equipe. Foco, né? Foco, dedicação. Então mudou muito, né? Mas a segurança, que era o mais crítico, melhorou muito. O último acidente fatal foi do Ayrton, de quase 18 anos atrás. Agora, Emerson, me fala uma coisa. Você é um cara que você ganhou muito jovem, né, na Fórmula 1. Você foi o primeiro brasileiro, campeão mundial. E você depois... Dia 10 agora faz 40 anos. Que beleza. Brasil! Gato garoto! Brasil! Então, eu acho que na época você foi o mais jovem, né? Foi o mais jovem. Depois esse... Como é que chama? Piquet. Que bateu esse recorde. Vettel. Foi Vettel? Foi Vettel. Não. Ele foi campeão. O Vettel tem quantos anos? Não, o Vettel... Vamos no Google. Mais jovem, o campeão mais jovem, não é isso? Não, o Fernando Alonso bateu meu recorde. Fernando Alonso. Aí o Lewis Hamilton tirou dele, aí o Vettel tirou dele, mas isso em 5, 6 anos agora. Eu fiquei com o recorde durante 30 e poucos anos. Eita, Quer dizer, cada vez é mais jovem, o cara mais jovem se torna o campeão. E depois você foi campeão da Indy e ganhou as 500 milhas já, depois que você já tinha se aposentado da Fórmula 1. O que pra você foi mais emocionante? Ganhar o Mundial da Fórmula 1 ou depois dar a volta por cima e ganhar da molecada lá na Fórmula Indy? Olha, Emílio, para mim eu tive muita sorte, né, com o piloto. A vitória de Monza, do primeiro título mundial, que vai comemorar dia 10 agora, foi assim muita emoção. Inclusive quando você ouve meu pai transmitindo, né, pela Jovem Pan, tem até hoje essa... É emocionante, né, o Brasil conquistar um título mundial, e que foi meu primeiro título mundial. Aquele dia é o dia mais marcante na minha carreira como profissional, como atleta, como esportista e como brasileiro. Aí as outras conquistas, eu acho que Indianápolis, para uma corrida num dia, é muito grande as 500 milhas de Indianápolis. É uma vitória assim excepcional
maior do que ganhar um grande prêmio de Fórmula 1, mas menos do que ser campeão mundial, com certeza. Mas também foi uma outra conquista, de novo. Eu sempre tive muita gente boa junto comigo, porque o automobilismo, você vê o piloto na hora do larga, mas o que acontece antes? A equipe, o esforço, o desenho do carro, desenvolvimento, o teste. Engenheiro. Mas sobe no pódio só um. Só um estoura champanhe. Só um estoura champa, gato. Mas para você chegar lá tem que ter uma equipe boa, gente boa do seu lado. E eu, graças a Deus, a minha carreira inteira sempre tive gente boa que me ajudou a conquistar tudo isso. Então, até a oportunidade de agradecer todo mundo, desde quando eu comecei a correr de kart aqui no Brasil. Copersuca. Muito bem. Eu tenho que fazer um break agora. Eu vou fazer um break, vou tocar uma música, fazer um break. Daqui a pouquinho a gente volta. Você mande a sua pergunta e não esqueça, sábado que vem vai ter aqui uma corrida internacional. São às 6 horas de São Paulo. Vou passar o site para você lá ter toda a informação, saber como é que você compra seu ticket e tal. Você vai passar esse final de semana com os carros aí, os Ferraris, né, Boleta? Audi, Aston Martin, vem o diabo, só bala, meu. Então entra aí no www.6HSP, 6 é número, tá? 6HSP.com, lá tem toda a informação e daqui a pouquinho a gente volta, manda a sua pergunta pro Emerson aqui no Twitter do Pânico, é @Programa Pânico. Já tem mais aqui na Pânico. Shake it grooving, yeah. Put this move. Shake it grooving. Muito bem, meus queridos, estamos de volta. Hoje um convidado de altíssimo garbo, elegância, prestígio, sofisticação nessa programação. Outro nível, né, irmão? Emerson Fittipaldi está aqui hoje e ele está falando de um evento muito bacana que vai acontecer em São Paulo e convidando todos os fãs de automobilismo. Você que tem filho, você quer passar um sábado diferente, bacana. Sábado que vem vai ter às 6 horas de São Paulo 2012. Vai ser no Autódromo de Interlagos, o nosso clássico É uma etapa circuito. do Mundial. É uma etapa do Mundial e você tem que ir pra lá, né, Boleta? Muito passar bacana, um sábado muito diferente. bacana. Eu vou passar o site aqui pra você comprar ingresso, pra você ter informação, pra ver como é que funciona. É www.6HSP, né? 6 horas de São Paulo, 6 é o número, 6HSP.com. Entra lá e você tem todas as informações. Boa. E se quiser seguir o Emerson no Twitter, é @emo, com 2 M's, Emo Fittipaldi, como ele é chamado na América. Emo. Você não é emo. Emerson! Emo foi um comentarista da ABC, da televisão americana, que em vez de chamar Emerson, falou, é o emo, e ficou. Ah, mas... Ô Emerson, você mora lá em Miami, hein? Tem aquele barcão, aquela mansão? Não, eu tô mais aqui em São Paulo agora, Emílio, Sério? mais do que lá, mas eu tenho ainda uma residência lá em Miami. Não se desfez da... Então, tamo lá. Que vidão, hein? Né? Mas Quem aqui tá o lá? Brasil também tá melhorando muito, O Emílio. Tony que a gente ia pra lá. A gente ia pegar aquelas casa do porto-riquenhas Tony também. lá, né? Opa, South Beach lá. A gente ia lá pra South Beach. Tempo que ele era mais pobrinho. Agora ele ficou milionário também. Né, o Tony? Ficou metido. Ficou metido. A gente ia lá... Opa. Ficou. Emerson, Ia lá, eu tenho muita inveja do senhor, que você é amigo pessoal de George Harrison. Claro. Ui, é a mesmo. maior inveja da minha Não, vida. senhor, você, né? Hã? Não O cara é me chama amigo de do senhor. George Harrison. Você é muito Você. importante. Eu posso tocar em você? Dá um beijinho no nariz, gato. Dá sorte. Você usava aquelas coisas estranhas que ele usava, assim, sabe? Drogas? Aquelas coloridas. Não, George Harrison parou com esses negócios. Não, a época que eu convivia muito com o George foi depois dos Beatles, uma época que ele já estava fora, né? Ele fez algumas músicas, alguns álbuns dele, mas ele já estava numa outra vida com a Olivia, tinha o filho Danny. Eu acho que a época dos Beatles foi muita loucura, né? Naquela época dos hippies, né? Dos anos 60, foi quando mudou o mundo, né? O mundo do jovem mudou naquela época, né? Eles nem sabiam o que era droga, o que não era. Eles experimentavam lá aquelas ácido lisérgico, aquelas doideiras. E era médico que receitava. Ah, que horror, Ele me contou por umas passagens que eles tinham na época top dos Beatles. Ele chegava assim, tipo, vão pro hotel em Frankfurt. Aí, suíte presidencial.
quando eles falam, puxa vida, vamos descansar. Quando eles entravam na suíte presidencial, estava o prefeito, o vereador, a família, todo mundo. Eles várias vezes dormiam no banheiro, os quatro, isso? Com toalha no chão, porque nem na suíte conseguiam dormir, que tinha gente do país ou da cidade esperando para estar perto dos Beatles. Por isso que eles não aguentaram. E diz E que ele ele... desencanou da vida. Não, ele sucesso. diz que ele não queria... Ele ficou assim, muito recluso, não queria mais sucesso, fama, não queria mais o contato. Talvez pela loucura que foi aquilo, né? Eu acho o George teve assim, a paixão do automobilismo, porque em Liverpool, no meio dos anos 50, teve o Grande Prêmio da Inglaterra. Correu Fangio, Stirling Moss, grandes pilotos daquela época, e o pai dele era motorista de ônibus da cidade de Liverpool, ônibus público, e levava ele, a mãe dele, os irmãos, para ver a corrida no domingo. Foi assim que o George gostou de corrida, ele ficou apaixonado, era apaixonado por Fórmula 1, apaixonado por corrida. E obviamente quando entrou no mundo dos Beatles, houve praticamente uma implosão do sucesso, eles não tiveram estrutura para aguentar e chegaram uma hora e falaram, vamos sair disso. Aí o Jorge ficou muito quieto durante o resto da vida dele, é uma pessoa excepcional, Mas um grande amigo. Lançou um sucessinho ou outro nos anos 80. Ai, que massa, que eu dancei muito. Vai, quando fica show. na sua, irmão, vai, irmão, vai. Você dançou, Vai. não. Quem quer saber? O cara é amigo do George Harrison. Era, Emílio. Eu tenho uma pergunta, Milhaça. Essa falada que a gente vai, não, velho. Nossa, juntou. Eu queria saber do Emerson. Emerson, se não fosse a tua pancada em Michigan, você teria continuado mais um tempo a correr ou você ia parar de qualquer jeito? Bola, sabe que no sábado, depois da classificação, eu fui pro Roger Penske e falei, Roger, em Laguna Seca, que eram 3 corridas depois, eu ia parar. Ah, você já tinha decidido? Eu já tinha avisado o Roger. Não foi por causa da batida? Não. Eu ia parar de qualquer jeito, 3 corridas. E Deus quis que fosse aquele acidente, foi meu destino. Graças a Deus estou aqui. Nossa foi uma chamada de Deus na minha vida. Você ficou com trauma depois do acidente do Senna? Puta, não tem Ele já nada tinha a ver. parado. Já tinha parado há séculos, minha filha. Foi 94! Foi 94! Mas se ele fosse correr de novo, se Tem ele que ficou com medo de correr de atenção. novo ou não. Não, ficou com medo de correr no Ibirapuera. Na época Eu dele. tenho uma pergunta. O acidente do Ayrton, eu acho que foi um trauma para todos nós. Obviamente eu era muito ligado ao Ayrton, para mim foi um choque, porque é aquele negócio, você nunca achava que ia acontecer com o Ayrton. Eu nunca achava que ia acontecer. E quando aconteceu foi um choque. Um dia antes teve o terrível. Ratzenberg também morrendo. Foi um fim de semana E mal. foi assim o fim de bateu, semana da mulher da foice. Foi, né? foi mesmo. Fim de E semana da mulher esse da autódromo, definitivamente, ele saiu do calendário da Fórmula 1, né? O autódromo não foi a causa principal do acidente. A causa da fatalidade do Ayrton. O cockpit do Fórmula 1 naquela época era muito baixo. Ele era aberto, o ombro do piloto ficava quase para fora. E quando o Ayrton bateu na proteção da pista, o braço da suspensão dianteira subiu através desse espaço do cockpit e pegou bem na abertura do capacete. Fatalidade mesmo, né? Foi fatalidade. O Berger bateu mais feio. Mais lá e não feio, morreu, O Piquet bateu também na Tamborello. Mas aí já houve a mudança dos cockpits, já parecidos com o da Indy, muito mais alto, que protege mais a cabeça do piloto. Aí a Fórmula 1 teve que reagir rápido e fazer. Infelizmente foi uma fatalidade. Felipe Massa? Eu Felipe tenho... Massa quer fazer uma pergunta? Quero fazer uma pergunta, até porque eu tenho, assim, alguns problemas, né, em questão do meu carro e também do meu desempenho. Eu queria saber, assim... Pois não, Massa. Eu queria saber, assim, para você conquistar hoje um pódio, você precisa ter carro ou você precisa ser bom piloto? Pergunta ruim. Ô, Felipe, Pergunta boa pergunta. Eu acho que você tem que ter os dois, né? Para conquistar um pódio hoje, você tem que estar lá no fim da corrida entre os 3 primeiros. É um desafio, não é fácil, tem que ter carro e tem que ter piloto. O Schumacher nunca mais venceu. A prova disso que precisa ter carro. Chegou perto aí, o Schumacher tá voltando a andar perto. Mas em cima do que o Márcio está falando, vou ver se a pergunta é pertinente ou não. Não, depois da molada, depois da molada que o Rubinho deixou na pista, o Massa mudou depois do acidente da mola? Não, ele inclusive o médico que examinou ele depois do acidente
o neurologista, amigo meu, um médico americano da Flórida, de Miami, do Jackson Memorial, e ele está 100%, não tem problema nenhum. Eu acho que foi uma coincidência, quando mudou o regulamento da Fórmula 1, tiraram o controle de tração e o pneu Pirelli, que também é o pneu. E o Felipe Massa é muito agressivo, a maneira dele guiar. Ele é muito rápido, muito agressivo, ele usa muito a potência do carro. Não só mais. E essa dificuldade para ele se adaptar ao carro atual. É o contrário. O Felipe Massa tem que tentar maneirar segurar para o andar ímpeto. rápido. É para andar rápido. Ao contrário do que o piloto você tem que mandar acelerar. Tipo um Button, que é um cara que pilota mais redondinho, assim. O Jenson é o maior exemplo. Pilotando redondo, ele consegue economizar o pneu. Até o Fernando Alonso também é muito, o estilo dele é muito limpo, né, na pista. E isso ajuda muito esse estilo de piloto hoje no regulamento atual. E eu quero agradecer também ao Carioca, né, que quando eu sofri esse acidente, foi o Carioca que avisou o Galvão Bueno através do Luciano Burti com a mensagem. Tá bom, tá bom. Ô, Bola, deixa eu fazer uma pergunta pra você, já que nós estamos falando aqui das 6 horas de São Paulo. 6 horas de São Paulo, vai ser sábado, o Emerson vai estar lá, você pode ganhar um autógrafo e tal. Você que tá promovendo aí essa festa, não é? Esse evento. Boleta, que carro você gostaria de pilotar nas 6 horas de São Paulo? Eu? Você. Ver se eu entro no carro primeiro, né? Mas como é que você não entra? Não sei, eu acho que eu gostaria de pilotar uma Corvette. Corvette. Quanto anda esse carro? Esses aí eu não sei, o Emerson sabe. Tem quantos cavalos o negócio? Quantos cavalos? O Corvette tem mais ou menos 600 cavalos, deve chegar na reta antes do S do Senna, mais ou menos uns 260, por aí, 270. E que carro mais vai ter lá, Boleta? Putz, Aston Martin, Ferrari... Essa Audi R18 aí... da Audi, Esses protótipos da Audi ganham Le Mans, meu. Esse é o quê? 24 horas de Le Mans. Como é que é esse carro? Sabe aquele que é meu largão? Não, eu sei, mas qual é o modelo dele? Não é um de linha, é protótipo, exatamente. É protótipo, não é um carro de linha. Mas é feito pela Audi. A Audi Eles fazem especialmente para essa corrida. Para esse campeonato. Eles fazem para esse campeonato, que são protótipos de alta tecnologia, tecnologia do nível Fórmula 1, com muitas inovações, inclusive é híbrido, né? É a diesel e elétrico. A diesel e elétrico. Muito legal. E são carros, eu sentei no carro que ganhou Le Mans em Goodwood, na Inglaterra, junto com o engenheiro da Audi me explicando como é que funciona. E realmente o carro é espetacular, é um laboratório o carro. E as Mas montadoras... você chegou a andar, Emerson? Não. E ele só me explicou como que funcionava, como que entrava o motor elétrico, como que entrava o motor diesel, é muito interessante. E as montadoras, né, usam a categoria para desenvolver os produtos, para encontrar soluções novas, né? Porque a competição é muito grande. Eu até perguntei para o Emerson, a Nissan fez um carro, estava na 24 horas de Le Mans, que não vem. Ele parecia uma flecha. Ele chamava Delta Wing. Delta Wing, isso mesmo. Ele tem 2 rodinhas juntas na frente e 2 largonas atrás. O carro, não estava andando bem, então mas era... É altíssima tecnologia das fábricas. Altíssima tecnologia das fábricas. Inclusive, para 2014, eles estão lançando um regulamento inédito no mundo de competição. Eles vão dar uma quantidade de energia para o cara consumir, para cada carro consumir por volta. E ele pode ter o motor que quiser, a energia que quiser, do jeito que quiser. Vai ser totalmente aberto. Ai, que chique. Pô, que bacana. É uma inovação no mundo de competição. Pô, que é parecido com o problema energético atual, né? Você ter o máximo de eficiência com o carro de rua e poluir menos, né, o mundo. Então isso é o objetivo do regulamento novo. Bacana. Então tá todo mundo convidado, é sábado. Sabadão. A corrida é sábado, mas o evento vai do dia 13, que é sexta-feira, até domingo. Você vai dar uma volta, Emerson? Vai andar? Não. Você vai só ferver não. lá, Não é uma bandinha? Nada, Emerson. Mete o Copersucar lá, Emerson, pra dar uma banda. Você não anda mais, Emerson? Eu ando, faço algumas demonstrações. Quando eu estive na Inglaterra agora, eu pilotei as 3 lotes. A Lotus que eu estrei na Fórmula 1, a Lotus que eu ganhei o primeiro Grande Prêmio e a Lotus que eu ganhei o Mundial no mesmo fim de semana em Goodwood, que é um festival fantástico. Aquela pretona lá, John Player Special. Aí eu lembro desse desodorante. Não é desodorante, burro, é cigarro. Lógico que não. Ai, que vergonha! Que vergonha, velho. Marca de cigarro, Jeg. Eu vou achar no Google agora. Nossa, desodorante, meu. Desodorante. Quando vem gente assim, você não devia nem aparecer, irmão, aqui, meu. Mas nem na Fórmula 1 você vai dar um rolê pra comemorar os 40 anos aí, quando tiver em novembro aqui a corrida? Por enquanto não. Não foi convidado, não acertaram ainda, dar uma voltinha pra 40 anos, pô, tem que comemorar, pô. Aqui no Brasil, aquela voltinha que sempre dá
Meia hora antes da corrida? Um dia antes? Não, ainda não. Não Eu rolou acho que o convite. A comemoração vai ser agora o evento das 6 horas, vai ser espetacular para me comemorar. Muito bem, muito bem. Você tem mais pergunta? Temos Twitter uma pancada. Então vamos lá, Vambora? Twitter aqui, que o programa já tá Aqui, indo. o Carrasco quer saber o seguinte ele chama você de Lord Emerson. Se em 2014 o Pietro vai estar na Truck Series. É difícil responder porque o Pietro está correndo na segunda categoria da NASCAR, ele ganhou o campeonato ano passado. Eu acho que tem chance de estar no Truck Series em 2014, daqui 2 anos. Com certeza tem chance. E o Vagueto quer saber de você, Emerson, na tua opinião, qual foi o teu melhor companheiro de equipe na tua carreira? Eu tive grandes campeões junto comigo na equipe, mas eu acho que o que eu era mais amigo e era melhor de performance, de pilotar, e que me entendia muito bem foi o Ronnie Peterson. Pô, só que ele não foi campeão, mas para mim era um grande Foi ele campeão que deixou, e amigo. Deixou com as amigo. vacas lá no hotel, lá na Suécia. O que ele fez com a jaqueta? Foi. Não foi ele, o Ronnie Peterson? Como é que é essa lembra? história? Como é que essa história que você... O Ronnie Peterson era o sueco. Ih, eu sei. Que fazia curva de lado. Ele era o sueco que corria com ele. Aí vocês foram lá Você foi na Suécia, né? Aí eu fui correr a pé. Isso. E os búfalos suecos, touro sueco saiu correndo atrás de mim. Eu estava vestido de vermelho, tirei a blusa e fiquei apavorado. Aí ele teve que vir do hotel para me buscar, porque o touro estava perto, querendo me pegar. Foi salvo pelo... A Sandra. Achei, Emerson, desodorante John Play. Ah, lógico, o nego pega a marca e põe em qualquer lugar, olha aqui, velho. ó. E o Beraba? E o Beraba, que é falso, Pirata, meu. pô, falso. Se o cara vai Mas preso. eu acho que é da China isso É lógico, Tinha né, a meu? China em 82, foi A interessante. Sandra Oliveira quer cigarros saber o Play. seguinte, Emerson. Se na sua época tinha algum sistema eletrônico no carro. O primeiro de Fórmula 1. computador que eu andei foi em 1974 com a McLaren, que foi acho que a primeira equipe que usou computador on-board, em 1974. E obviamente a partir daí foi evoluindo a eletrônica dentro do carro. Os meus últimos anos na Índia a gente já tinha toda a informação, toda a eletrônica, toda a telemetria para comparar os tempos, que ajuda muito o piloto a acertar o carro muito rápido. Mas eu sempre falo, na hora do grande prêmio, o piloto é que faz perder ou ganhar o grande prêmio, mesmo com toda a eletrônica. É o cara que domina a máquina. E o Shano Teston pergunta pra você por que você nunca correu na NASCAR, Emerson? Eu fiz algumas corridas, que era a Race of Champions, a Corrida dos Campeões. Eu corri com os carros da NASCAR, eu corri em Daytona, corri em Talladega, mas era uma corrida especial, eram só 12 pilotos de 4 categorias diferentes, correndo juntos nesse campeonato com carros iguais, carros da NASCAR. Para mim foi um desafio e era muito difícil, principalmente pela guerra do vácuo, né? Porque a NASCAR você usa o tempo todo o vácuo. E os americanos brincaram comigo porque eu estava aprendendo, não deu tempo de aprender tudo. Muito bem. Eu queria agradecer Pô, muito já? a presença. Infelizmente é assim. Queria agradecer muito o Emerson. Queria convidar todo mundo para esse evento bacana. Bacana Vamos ver se a demais. gente vai lá, Bola. Pô, eu Vamos ver tô se- querendo ir muito. Vamos, Bola, vamos. De verdade, eu quero ir muito. Ele também. Vocês estão convidados para Olha lá, Emerson, nas nem 6 horas. se pode ir, né? Estou esperando vocês, a Jovem Pan vai estar lá com o estúdio montado. E falando em equipe, eu queria dar parabéns ao Pânico, porque na história do humorismo brasileiro não tem nenhum programa com a história que vocês têm. Pô, muito obrigado, Parabéns. Emerson. Não, é verdade, o talento está aí, a persistência, a consistência e os fãs, né, estão cada vez maior. Eu acho que vocês conseguiram, vocês são um fenômeno do humorismo de programa brasileiro. Eu sei porque meu pai vem daqui da Rádio Pan-Americana, né? O Barão. O Barão veio Lógico. daqui. É isso Parabéns. aí. Muito obrigado. Mais uma vez, vamos convidar todo mundo. É muito bacana. Você vai ter oportunidade de ver os protótipos feitos pela Audi. É coisa inédita no Brasil. Exatamente. Então, e você vai poder chegar perto dos carros. Tirar Tem foto. Tem parque de diversão pra criançada. Muito vai legal. ter o Fiuk fazendo aquele drift, que é aqueles carros malucos que Fica ficam derrapando. Exatamente. Vai ser uma festa mesmo. Vai mesmo. De 13 a 16 de setembro, a corrida é sábado, começa meio-dia, termina às 6 da tarde, serão às 6 horas de São Paulo. Para mais informações, eu vou passar o site aqui, www.6hsp, que é 6 horas de São Paulo,
.com, não tem BR, é .com, 6hsp.com.br. Agradecer o Emerson. Vê se Adorei, aparece aí. Emerson Fittipaldi. Tá? Some não, filho. É isso aí, apareça sempre. Emerson Fittipaldi, nosso campeão aqui no Pânico. Boa, Jovem Pan. Agora você confere na Jovem Pan. Muito bem, vamos embora. Let's go, let's go. Andamos mais do que na hora. Zarpar. E a hora de zarpar é hora de zarpar. Certo, Boleta? Enquanto vocês vão dormir, nós vamos trabalhar, né, Carioca? Luizão, pode falar, meu querido otário. Enquanto vocês vão dormir, almoçar, a gente vai trabalhar agora. Otávio Mesquita, você vai lá, não? Você não vai correr lá? Vamos correr, vou fazer a cobertura também, ok? Pedir pra dar uma voltinha também. Bom, mas enfim. Piloto caranguejo total, né? Punhanhento. É isso aí, pessoal. Até amanhã. Muito Tchau. bem. Tchau, gente. Amanhã estamos de volta. Terminou! Mas já terminou? Terminou! E eles não desistem! Já terminou, vamos acabar. Já está na hora de encerrar. Pra quem já almoçou, pode aproveitar e sair pra pegar. Acabou mesmo! Acabou! Acabou mesmo!